Boa noite para você, tudo. Boa noite. Ok, 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 ok. Daqui a pouco nós vamos para bagunçar. Você que Gervásio Silva Lopes. Apesar da hora vai um bocadinho, uma promessa tenho que cumprir. O Vasco está bem da direita, não teve de deixar, porque não tem que perceber uma coisa, a luta é comum. E se uma luta é comum, não tem que dar outro espaço para cá por aí, queria que direto um acima do outro. Portanto, muito bem. Daqui a pouco o Gervásio não vai para arrancar. Muito boa noite para você tudo. Não vai para arrancar você. Ora bem, em cada parte de boas música, que é que manda gosto de questões de parte de música e tem a ver com e tem a ver com o tempo que nós leva na boas música e tá acaba de pôr manga de gente sem mega tá acaba. Boa noite para você, boa noite, o ambiente está muito bem, você que Gervásio Silva Lopes. Um passa a semana que explica a vos e tem mangas, não tem nada direto preparado que era para mim papel sobre questão de próprio Estatuto do Maranhão, situação de PRS, então não vim para mais embrulho com o Nuno Gomes na avião, que assim nos chama outra boa noite. Entretanto, Gervásio Lopes vim para vir tentar esclarecer mais gente de um ponto que é muito interessante, porque não acha que a gente está muito tendo noção de não luta, a gente leva uma coisa de diversão, a gente quer saber o que é que tem. Primeiramente, não fala parabéns a Nuno Gomes na avião, vale mais tarde que nunca. Não fala parabéns a Nuno Gomes na avião, porque sempre enquanto vai a voz como e que tem ninguém que está pega uma se socou em balos como é que Nuno está pegado. Por muito a mim, Gervásio Lopes, não faz parte na chama na falando dang mês assim não faz parte não tirar a cabeça naquela mas explica voz como e que tem ninguém que tá pega se socorro mais que não Gomes está bem porque se socorro e na Líbia que vai ser carreira não fazer nos Estados Unidos da América então portanto a mim como sendo cidadão guineense entendo só que fala Nuno Gomes na avião muito obrigado. Ora bem, obrigado porque gente tem que entender uma coisa. Enquanto estava a mancar por bater para a minha vida, não tinha silque direito. Estava a sempre ter silque direito, porque direito está se preparar um homem como a que vive. E tem que não está falando de direito de dilação premiada. Dilação premiada. Que ela está
na que princípio, na que está revertendo. E como se Gervásio Lopes falar como ele é criminoso, Joaquim é criminoso, Antônio é criminoso, que crime justiça entender como Gervásio Silva Lopes se colaborar com a justiça e está reduzindo pena, mas não está conseguindo entregar que outro gente que está fazendo bandidasco. Estado está certo, na manga de país do mundo, está mudou até a fisionomia, Estado brota protegeu, ninguém mudou a fisionomia, é falar para cá por aí, para cá ninguém por perseguiu. O droga está reduzindo anos de prisão, não estou falando de dilação premiada. Agora, Nuno Gomes Nabian, como é gente Nabian para vir tentar falar como, não, Nuno estava lá, Nuno fazia parte em casa que a gente explica para a gente como que tipos de teoria não vai lado nenhum. E preciso para a gente puxar, que só para ver rede social para ver não me se papia. Não vem só não chega no papia. Não, mas Nuno agora está, mas Nuno não vai passar, mas Nuno não vai fazer aquilo. Nuno que chega nega nada daquilo. Aqueles são factos consumados. Crioulo está falando, água que dar uma copa de panhal. Se só vai passar e ser presidente, Nuno vai ser primeiro-ministro, ser primeiro-ministro. Tu recusas Nuno Matil, ou ele vai ser outro Nuno Matil, está certo. Mas são fatos consumados. E algo que dar uma copa de panhal. Gosto que aqui problema. Se que mesmo a comanda da vossa de dilação premiada, se que mesmo Nuno Gomes da Bianca entendido como estava no lado errado e disse povo de Guiné-Bissau verdade para contar como é falando tal como um apoio e essa assim com conselheiro não é mesmo se na justiça ora que faz que troca como fala vossa da dilação premiada é estar reduziu pena que gente que apanharam tem um grupo de traficantes que apanharam nos Estados Unidos da América na 2015 é prendido que mesmo caso que passa na Guiné está lançando que diri condenar para prisão perpétua para ver dilação premiada e conta como que gangsta funciona e troca informação com o governo dos Estados Unidos da América que eles dão 16 anos de prisão e não cumpriu só 6 é na libertade que nós falamos de dilação premiada então portanto não capuri mas não vai falar não mas ele agora recebe vai traficar não troca de informação que deu e muito mais importante não que te ensino enquanto nós como na história de Guiné-Bissau ninguém que te ensino informação de Umar Sissoko Embalo mas que Nuno Gomes na Bia que existe na história de Guiné-Bissau Nuno que contando como tem ligação com o terrorismo Nuno que contando como esse telefone apanhado na última chamada de terrorista antes de morrer o telefone de Sissoko Estala Nuno que contando como serviço secreto francês ou internacional fala se chamar para cá nomear Nuno que contando como que avião era isto mais aquilo Nuno que contando como ele prometeu falar para fazer para avançar para matar Nuno Gomes para matar Antônio Njai então Nuno que está te ensinando informação a nós simplesmente não tem que adiantar que Nuno Gomes na Bian seguinte que coisas na cabeça vão vai para outra política não está enganando outro que Nuno Gomes na Bian te ensino é muito importante portanto a mim como cidadão que fala a boa ou Joaquim não tem que falar Nuno Gomes na Bian obrigado não importa de que outros partes que lá que é interessante e perigo que Guiné-Bissau está nele com Nuno Gomes na Bian disse revelações muito importantes como é que o contrato do petróleo que manda aqui sal estava forontado sem para Sissoko continuar na poder porque está ganhando a mão de Sissoko tem sido revelações importantes bem Bissau foram assim para assinar contrato do petróleo peleva para mostrar Senegal como benefício com apoio maroesco não tinha que essa não notícia não é tudo contrato do petróleo secreto não importa que a gente nem falar de como Joaquim ou Antônio que assim pelo menos não teve coragem de tecer fora e um ato de louva agora nunca entendi mangas tretas que o cara que entra até sei que é para mim falar gente assim como não tudo gente se boia Gervásio Lopes não de repetir tudo quem que boia é bem como para mim falou como não ataca Nuno não sabe como tudo cara que tem esse livre arbítrio cara que tem esse mas e quem que atualmente camiste é projeto para continuar a firmar que desculpa falar como não e forma que Nuno
fazer para enganar gente, porque é mentira. Nunca precisa enganar ninguém. É mentira. Enquanto a gente é uma coisa que é muito importante. Cara, quem está forma esse partido, irresponsável esse partido, cara, quem tem esse partido para fazer política que mexe. Não é obrigado a fazer política que não agrada a mim. Nem é obrigado a fazer política que não agrada a PRS ou PGC. Porque esse partido, ele é autônomo nesse partido independente por ideologia que ele mexe. Desde já que utiliza o mesmo slogan que nós todo partido que fundar e para desenvolver Guiné. Que era que slogan que tudo está utilizando. E tem essa autonomia total. Próprio como é chamado? Madem. E que obrigado a fazer política para agradar PGC ou para agradar a PU. Cara, quem pode fazer política que PGC não é obrigado a agradar ninguém. Mas no momento não entender como danos que fazido e tem que ser para nós tudo não fazer uma frente comum. Que lá cá nós não começa para ninguém te ensina história vem contando como Brema Bayer é esse, Brema Bayer é outro, Joaquim é esse, Dias que apoia aqui do parlamento, Joaquim que apoia aqui, essas que lá cá interessando no momento. Iago que dar uma cata apanhado. E assim, que lá cá interessando no momento. Nós que é interessando no momento e queria frente comum para salvar Guiné-Bissau, porque o Maru é um perigo para Guiné. O Maru é um perigo para Guiné-Bissau. Boa, já nós que não gomem na ambiente esse boss, que Gervásio está contando a boss. Um papel a boss de lavagem de dinheiro, vou acreditar. Um papel a boss de tráfico de droga, vou estar pensando como é calúnia. Um papel a boss, um perigoso, agora se o Maru mexer, só para avançar, para a justiça, para a gente se ver verdade ou mentira. Papel a boss, mesmo coisa que se primeiro-ministro bem papel. Então já, se só está falando gente como Geraldo e se primeiro-ministro. Geraldo que é primeiro-ministro de Sissoko, não. Não é primeiro-ministro de Sissoko. Geraldo que é primeiro-ministro de Sissoko, não. Geraldo, vindo uma eleição que o PS ganha com maioria absoluta. A Constituição da República fala como uma eleição e de partidos políticos. O Presidente da República nomeia e exonera o primeiro-ministro tendo em conta os resultados eleitorais. Então, eleições são dos partidos políticos. O PS ganha e nomeia Geraldo, Presidente da República Central. Geraldo que é primeiro-ministro de Geraldo, primeiro-ministro do PAIGC. Nuno Gomes Nabia, Rui Barros e primeiro-ministro Sissoko, porque Sissoko vem de uma forma ilegal que fala de governo de iniciativa presidencial. Mas quem que sai de eleição é que é primeiro-ministro de Presidente da República. Portanto, me sinto entendendo uma coisa para apoiar na boa cabeça. Não tem que parar dos seguintes erros. A mim militante de PAIGC, se alguém punta em Gervásio, e que até ninguém que me se papel já está no poder mais do que mim. É como está trabalhar em termos de harmonia, que até ninguém que tem cabeça prêmio mais do que mim. Portanto, não se vende que me tem, é como me se pede o cava. É como alguém lá, só com falácia, para mim atacar Nuno, para mim atacar Brema, nessa situação que nós estamos nesse momento que existe inimigo, então fica um bocadinho chato. Que lição de moral cabalinada, mas entendendo gente uma coisa. Todo mundo se vê na Guiné de Kuma. Se faz eleição, PGC ganha presidencial e ganha legislativa. Mas PGC tem que ser egoísta. Porque no momento o PGC cala. Aquela situação de configuração política de Guiné que vem de muitos anos. Que dá PGC, se uma linha de Portugal, Benfica tem o maior número de adeptos, 6 milhões de habitantes. E tem o maior número de adeptos, e não está saindo da crise com facilidade. Então, o PSC sempre não controla ganhar a eleição da pessoa para ver a própria estrutura política que eu faço. Mas me sinto entendendo, nunca tem que ser egoísta. No momento, gente que está a trabalhar para que o PSC ganhe a eleição, e chama Nuno, Brema, Dias, mais do que o próprio PAIGC. PAIGC no momento está calado, está mudo. Então, não tem que entender um ditado. Como aqui gente que não trabalha Nuno, porque essas que não põem a cabeça na garganta na coisa, eles também têm noção de como é guerra que entra nele. E com guerra para beneficiar esse partido. Quem quer acabar beneficiando no final é o PGC. PGC tem que ter noção de entender diretamente como a OSI que purificar com política. Ele só, é que poder ele só. PGC tem que partilhar poder. Porque é poder que na guerra está na guerra para mangas de guintes. PGC no momento que perde o poder que tinha a papia, PGC torna mudo. Então, portanto, poder na guerrado, hora que poder bem ganhado, e bom
perfeitamente para nós saber forma de como é que nós partilha aqui poderes que a gente que ajuda guerra que poder. Em que vocês vão entender que a câmera fala você, esse limpo. Para não acabar mais que coisa de... Para não acabar mais para que coisa de simplesmente ele vem falar mais como não, a nossa ganha com a maioria absoluta, a nossa que poder canabalino nada. Não tem que entender isso perfeitamente e muito importante para não ser sincero, não ser honesto com a cabeça. Não tem que ser sincero e honesto com a cabeça. Para quem fala com não, esse vai que fazer que essas, todo mundo civil. A OSM recebeu mais de 500 chamadas. Já vai quanto hora que não na papia? Quanto hora? Mas que mesmo gente que recebeu com uma papia não é importante. Que mesmo gente mais que me bem para vir criticar. Nuno. E cá tem nenhum tipo de sentido. E tudo gente civil como que apoiante do PIGC civil perfeitamente como papel não é importante, mas tem importância para o PIGC de que para o próprio partido de Nuno. Para a estrutura de dois partidos, nós sabemos como papel de Nuno mais tem importância, mais tem ganho para o PIGC do que para o partido de Nuno. Não tem que saber contar a verdade na Guiné para amanhã, para não acabar cair mais na mesma erro. Tudo gente civil. Todo mundo civil como se Brava vinha abrir boca com esse papel. E mais tem ganho para o PGC do que para o próprio Marengo. Tudo não civil. Ora que dias vem em papel, mais tem ganho para o PGC do que para a coisa. Todo mundo civil como numa estrutura aqui normal. Na estrutura aqui normal, para o fácil, quem vai acabar vai ganhar, que lá que na benefício, que não vai ser eleição presidencial, PGC que não ganha, PGC que não ganha, legislativo ganha presidencial. Logo, não cala a boca. Logo que outros partidos na punta, que outros dirigentes dos partidos na punta. Então não me tenho cabeça agora na corda para quê? Suma maneira que Gervásio está punta. Gente está me estendendo que quiser falar com Manau. A mim quadro. Que a mim toma minha cabeça me tem que entenda na jogo atrás. Que é para gente que se entende cala a boca, que é para mim falar com aquilo que não está nomeado. Isto que era bom. Então que quer dizer, que gente que está na direita vai para vir por erro que está buscando. Por exemplo, Gervásio o cara não nenhum desculpa para desculpar o Gervásio. A mim quadro, entende tudo que condição normal. O cara me falando de como, está trabalhando aqui para ver o Mr. Poder. Quem é que o Mr. Poder? Quem é que manda quem buscar poder? Ou seja, a mim tinha famílias na risco, minha casa me tira o fogo, Gervásio cá por vai para Guiné para arriba, não tem esse irmão, vai fazer inteira campa, minha papeta não vai limpar, para fazer uma maneira que tudo gente está desculpa. Cá por bem, para falar só como não faça aquele patriotismo para Guiné, que é para outro gente bem para nomear. Não diz que se é tempo passa já. Que é tempo passa. Poder está buscado não. E na Guiné gente não busca poder. Uma busca poder e poder não buscado. Que desculpa de gente praçalizar o que ele acaba já. Porque poder hoje um dia que gente se praça vira mais tudo. Vou desculpar. Não tu usa a expressão para insultar ninguém. Vou desculpar. Hoje é grupo mais que usa que passa. Se tiver mais na gabinete de Rui Barros, está mais recheado que mesmo gente. Ninguém quer na papel. Cá esse papel. Se vira para outro lado, não quer na papel, está cortando o vencimento. Mas quem que tem que papel? E Joaquim, e Tony, e Dias, e gente que tem que papel, e Nuno. Se não sabe como que gente tudo não vem para papel. Na futuro, quando ganha poder, não tem que saber como que poder tem que partilhado. É bom para partilhar para poder criar estabilidade no país, para o país poder governado direito. Porque quer ser justo, para os Nuno papel é bem, não toca para e rebentar com coisa, e rebentar. Me rebentar aquela manhã que é. Se pensa tomar poder, por exemplo, no poder, não vai ser contra você. A nós sabe perfeitamente na Guiné como. Se mudar domingos, presidência da República, vou acabar por dividir poder legislativo, executivo, aliás, governo, vou repartir com Nuno, Brema, Dias, que PGC. Vou ter uma estabilidade total. Domingo se influência, se próprio influência de como sendo o primeiro magistrado da nação. Se vai angariar fundo. E Judei faz influência fora. Guiné-Bissau não tem estabilidade. Primeiro não tem que pensar na estabilidade. Guiné-Bissau não tem estabilidade. Se não lutar para isso tudo e poder repartir corretamente, estabilidade não tem na Guiné, a população não para cansa, não para que jogos políticos. Assim, de coisa Guiné-Bissau não continua vai num bom caminho. É assim muito importante para a gente entender como é que tem essa guerra na Guiné e falta de partilha de poder. Pensa fácil. Eu mando sempre elogiar a governação do Domingos Pereira, que até teve sorte, mas sempre e busca gente para partilhar poder.
mas bom para espírito, gente também para mim condenar. Partido não é que dia que gente também para reunir, para falar com o domingo repartir poder, para vir a pensar assim, coisa não. Domingo civil perfeitamente como na Guiné. Se o cara repartir poder, Bucana tem poder na Guiné. Como a Titi ganha 2014 ganha legislativa e chama com maioria absoluta. E fala, pera que a governação, pera que uma PRS para não governar, para por criar estabilidade no país. Que não queria que estabilidade não vai para a mesa redonda, infelizmente, bem alguém próprio que nós, que ser José Marvaz, e acaba que jogo. Domingo repetir ganha mais que maioria absoluta, assim. E chama mais PRS, mais para governo. Que espírito que domingo queria, que é muito importante. Se eleição presidencial bado, domingo, nós o Nuno faz um discurso muito modesto, com gosto. E fala que tem a ambição de ser o presidente da República. Então, alguém que mostrou como tanto se vai a eleição presidencial e período, e assim, e que tem aqui grande problema. Mas desde já que não partilha poder de uma forma justa, ninguém nós ganhar, não partilha poder de uma forma justa, não queria estabilidade governativa. Quando se entende como na Madem e PRS, não põe eles, não fazia, não queria uma estabilidade governativa. Para Domingos Simões Pereira, projeto que tem para materializar para a Guiné, apesar que a presidente que está fazendo, mas não falou de como para exercer que influência econômica, se pega ser influência de droga, influência de contemptira, influência de calabantendário, influência de amar a gente mão fora, influência de usar imunidade para carregar droga de gente, para carregar armas de gente, para levar dinheiro, SUS, para as coisas. Então usa se influência como primeiro magistrado na nação para ajudar a angariar fundo para construir Guiné-Bissau de uma forma justa, de uma maneira que Cabo Verde está. Isso é muito importante. Quando ele não, bora bater uma massa, assim que nós gente está com isso aqui politiquice, que tudo nós gente, aqueles que perceberam política está com isso aqui politiquice. Alemã bora vai mais, bora bater uma massa madem. Alemã bora bater uma massa para PRS, bora bater uma para PU. O tem que tomar. Porque nesse momento, tirar se socorro precisa de esforço de tudo, gente. Ou precisa de esforço da PU. Papel Nuno é muito importante. Então, se papel Nuno é muito importante, no final, fim do dia, quem ganha é aquele peixe assim. Se você como é importante, agora como ganha por euro, tem que se lembrar Nuno. Se como papel para mim é importante, agora quando ganha por euro, tem que lembrar para mim. Se o papel dia é importante, agora quando ganha por euro, tem que lembrar do dias. E assim, uma mão lava a outra. Porque quem tudo quer, tudo perde. Então, mais vale a pena repartir aqui um bocadinho que aqueles que têm que estar. Para ser o justo, Guiné-Bissau levar para diante. Essa que Gervásio Silva Lopes deixa, essa é a minha visão de mim normal. Nunca falou de como é e vincular para tudo gente. Mas tudo gente se concebe como é misto domingos na presidência, é misto coisa, tem que se ver qualquer espírito de domingos. De como é que situação de partilha, que domingos faz. Isso sempre partido. É uma boa iniciativa. Porque na Guiné, se vou ficar com o poder a você, ela tirou o poder. Eu tenho que partilhar. Se necessário, a gente aponta em PTG agora. Vamos falar, se necessário, tampa para o PTG, aquilo é que é o problema. Aquilo não tem nada a ver com aquilo. Aquilo é depende de que partido não faz. Só que tem que se ver como luta que nós estamos fazendo luta conjunto. Ora que poder ganhar também, por não saber como e bom pensar que partilha justa. Muito bem. Não vai para aqui que Tisse Gervásio Silva Lopes, mais uma vez, minha parabéns para Nuno Gomes Xavier. Essa intervenção foi muito, o que não está bem na conta, gente, quem que o Marcio só com local que perigo, como aqui na Guiné, enquanto a voz como segundo mandato como era na busca na Guiné, e que a questão de como havia, se você começou assim, o ser presidente 17 de até falar só como foi presidente, ele seria presidente de Guiné, e que aquilo, o Maru, fronte que tem, como aqui vem de Guiné, coisas que tem, mas que salvem para buscar no aeroporto, não fala para falar Sousa que está, para assinar acordo, que como aqui apoiar, tem que assinar acordo petróleo, tem que treinar um fora para curvar, falar que o Suzy, se vai Suzy, falar que banca está, Suzy dá apelo, na pista, corrida com os atrás, um outro tudo, calabanteca, assim, tudo carregando na corre, para baixo mundo. Brincadeira que tem. Que coisas que não notícia que é importante, para a gente entender. Dessas situações muito importantes. Dinheiro na carregada, não costa assim, tá no avião, quase vendeu, o avião sai, para vai para ali, falou Costa do Marfim, dá de vira para Dakar, para levar para diante 7 milhões. Para entender. Então, que coisas assim tudo é importante que não notícia, não. Ora, essa. Não vai para uma coisa aqui importante que Gervásio Silva Lopes me para perder.
que forma que se só também se rouba partido. Pambai antecipa você como é que é possível. No momento, partido de Brema que me este, mas gente maden, a voz que militante simpatizante maden, vou tomar nota, vou ter na boca de erro, lá vou sinta, ou vim ouvir que reservado na papia sobre o estatuto. Porque o estatuto do maden está próprio gente maden muito difícil para conselho, tem uma linguagem que é muito jurídica. Nunca fala tudo, gente, não fala que tinha que ser uma mais acessível. E tem linguagens que é muito jurídica. Porque a mim que entendi, tem gente, não faço mangas anotações, e tem gente ainda que está na Madem, que há muito perceber esse estatuto, que entende como é muito primordial, para perder um bocadinho, debruçar um bocadinho sobre, mas antes de entrar na debruçar sobre o estatuto do Madem, não é bem simplesmente bem papel questão de PRS de uma forma, não fazer um esboço simples. É situação de Lima é triste. Lima que na papel é Lima, é aparente. Então que na papel é na Tacal, também está Tacal cheio. É aparente. Lima é aparente. E entre os que se vetou é na Tacal, sim. Lima André. Tem que parar bandidasco. Ou comite na bandidasco. Constituição de Guiné-Bissau é limpo. E falar de como normas, ora como normas que você está a Constituição, que está quadro na lei, que pode simplesmente usado na justiça. Aquela que eu não estou a falar, existe inconstitucionalidade de um ato. Lima sabe perfeitamente como a lei está funcionando. Leis dos quadros partidos políticos. Lima sabe como é que está funcionando. A nós na Guiné-Bissau nunca tem tribunal constitucional. Quem está fazendo veste tribunal constitucional e Supremo Tribunal Disciplinar que está fazendo veste de tribunal constitucional. Mas se punhamos uma nota nela fisicamente, separado do Supremo Tribunal, questões de partidos políticos, é como sempre não fala de como. Porque nós já somos aqui de viagem de contenção, já estava falando com se é o único órgão competente, ninguém can negou para falar aquilo, mas nós sempre decidiram como eleição se inicia, está começando no Tribunal Constitucional, lá também que está, o processo está finalizado. Para ver que candidatura, quem está apreciando? E plenária. Quem está apreciando a candidatura? E plenária. Ora tem que acabar reconhecido tudo. O Supremo Tribunal também. Ou seja, se existe um Tribunal Constitucional, e mesma coisa, é que o processo também vai morrer. Entretanto, a nós não sabemos perfeitamente como qual que competência de Tribunal Constitucional. E ora que partido criado, ilegaliza partido, Congresso facido e depositado estatuto. O que é que manda estatuto está depositado? O que é para fazer criação de partido regional, o que é para fazer criação de partido tribalista, o que é para fazer criação de um partido que está fazendo segregações. Então, para ver aquilo que manda que estatuto está depositado no Tribunal Constitucional, pede se contra que estatutos que afirem normas constitucionais. Ora, que afirem significa como está a receber anotação que tudo que novos órgãos que saem do Congresso. Lá que por o Supremo Tribunal Cabanel. Acontece que Lima André não ouvi essa desgraça, que pena. Lima André como convocação de Conselho Nacional, ou seja, ora que estatuto depositado, que o Supremo Tribunal é uma nota como que estatuto e que está firme normas constitucionais. Que estatuto está torna como carta magna de que organização política, que ser o partido. E está torna espécie de uma constituição para que partido político. Só uma que a Constituição da República serve para reger a República, que Estado, assim que o estatuto está servindo para reger que organização política. Ora que não vai para pega que estatuto que endossado, ou seja, já anotado no Supremo Tribunal. E que é preciso para não abrir a Constituição da República, porque isso é dado como normas que está dentro do estatuto, que está viola a Constituição. A partir de que momento, que é que o partido está trabalhando como sendo lei magna. Não tem nada o que estatuto, que a organização fala, na cada passo que não dado. Assim que está fácil. PRS acontece que
no intervalo do Congresso, qualquer órgão deliberativo que não tem, e chama Conselho Nacional de PRS. Conselho Nacional, que é órgão deliberativo entre os congressos. Não vai para baixo de uma coisa. Só falar de como, vamos fazer congresso do PRS, quem vai decidir marcação e Conselho Nacional. Agora, para não ouvir a situação de Lima, de como é triste, Badias tem toda a razão de cacata nada que Lima fala. Não me se punta, gente. Congresso de Badias, quem que decide marcar? O Congresso Nacional, através de que maioria que está pedido lá. Mas não vai para partes para poder entender direito onde é que Gervásio Mistica. Na Beia Mori, no primeiro Conselho Nacional, e faz coisa onde é que Dias delegado o poder. Ou na Beia, Dias delegado o poder. Na Beia mesmo falsi, Conselho Nacional reuni, e fala como Dias não continua a ficar frente do partido. Até próximo Congresso, tudo entre setembro. E chega a eleição legislativa, Dias convoca, porque tem que ser alguém que tem que convocar o Congresso. Convocou o Conselho Nacional. Dias convocar, gente vai para próprios gente que fazem parte, membros do Conselho Nacional, está lá. Tem que ser uma lista para a eleição, que ele está aprovado, e mandar para o Supremo Tribunal, que a assinatura de Dias. O Supremo Tribunal, se plenária produzir um acordo que tem a força obrigatória geral de lei, a gente vai para a eleição. Onde é que vai Félix Nandungue, tudo deputado? Eles tudo deputado. Lídio Vieira até, próprio Dias, Fambé, Félix Nandungue, etc, tudo deputados. Como eu também, Lima também parece com um simples despacho que acaba de nada para falar como a Buna revogar um acordo que não entende como que pode revogar. E que tem nenhum tipo de forma de revogar que acordo. Mas também estou falando como tudo atos que Dias praticar é cabali. Ou seja, que Félix Nandungue no momento em que é deputado, ele fica nada. E que tem sentido. Mas mais caricato que esse. Mais caricato, e de como Fernando Dias seta vai para fazer eleição e convocou o Conselho Nacional a nós turno olhar de uma forma legal. Nada vou um exemplo. Constituição da República, porque tudo estrutura, tanto partidária como o próprio republicano, e está tendo forma que cria orgânica. Constituição da República de Guiné-Bissau fala de como. Ora que o presidente da República morre, ou e torna, por exemplo, na questão de incapacidade definitiva, ou impossibilidade de uma forma também definitiva, quem que está subindo nesse lugar? E cá falei Gervásio, e falei na Cero, ou seja, criar a estrutura constitucional. E cá por ser um qualquer alguém, e tem que ser o presidente de parlamento. No caso de impedimento também do presidente, ou indisponibilidade do presidente do parlamento, e está ser o seu primeiro vice, assim sucessivamente que criaram linhagem de sucessão. E cá por vai ser o Gervásio que não vai acolher, vai falar com a Gervásio é alguém que é algo calmo, para não pular, o que pode fazer. Então, dentro da estrutura de partido, na linhagem de sucessão, se não beia de delegar poder para Dias, não beia mesmo, falece. Dias convocou o Conselho Nacional. O Conselho Nacional falou de como Dias não conseguiu continuar seguro aqui poder, até na próxima Congresso do partido. Quem que tem prerrogativa de convocar o Conselho Nacional se não existir eventual Congresso extraordinário? Quem que tem prerrogativa para aquilo? E chama Fernando Dias. Por muito como se falou reconhecê-lo, ou quer reconhecê-lo, quem que tem que convocar Congresso Nacional, porque poder que por ficar na rua é como de criar estrutura, linhagem de sucessão. Poder que por ficar na rua. Quem que tem que, se vou falar como Paulo Sanha,
Pedro Sambu, aliás, não está falando sempre Paulo Sanha e Jubileia, doutor Paulo Sanha de Jubileia e Pedro Sambu. Se fala com Pedro Sambu, renuncia a cargo, quem não vai acudir para apoio? No aspecto que dentro da coisa de legalidade. Ou se fala que completa 2 anos de seu mandato, quem que tem que acabar esse mandato? E tem que vir para aqui vice. Para acabar, ou seja, tem que vir dentro da estrutura que criaram. Se falou com o juiz conselheiro mais antigo, e estrutura, e estava de direito público, estava de tudo regulamentado. Entretanto, se o anega como dias que tem competência, de convocar aqui o Conselho Nacional. Quem que tem competência uma vez que o Nambeia morre? Que ela conhece Punta Lima. Logo, resposta de Lima, e nascer tudo, mas contra direito. Ou seja, está na executa tudo, plano contra direito. Quem que tem que vir dias? Alguém tem que ter poder dentro que orgânica de convocar o Conselho Nacional. Dias convocou o Conselho Nacional. Conselho Nacional vai decidir data de Congresso. Nota Punta Lima. Que Conselho de Transição que o Sori Diallo dirige? Onde é que o poder requila bem? Quem que dá o poder? É pertinente para uma ponta. Que Conselho de Transição que o Sori Diallo dirige? Onde é que o poder requila emana nele? Quem que dá o poder? Porque o Conselho Nacional de PRS. Onde é que o poder? Quem que dá aquele poder? Tem no momento de vai falar como é setado. Não quer saber quem que dá o poder. E vem de Presidência da República. Mais uma coisa que me se punta boa, mas que é muito pertinente. Anotação e a litigação. E bom para a gente entender isso. Não está perante nenhuma litigação. E que existe nenhum processo judicial contra inconformado, entre inconformado que a direção de Dias. E que existe nenhuma litigação. Ora, que existe litigação, não cá por vai para falar decisão de tribunal, como se fosse proferir uma sentença. Não cá por falar como tribunal dessa razão. Ora, que existe litigação, que existe disputa judicial. E que existe expressão dessa razão, não. Nós estamos perante um mero ato administrativo. De que Dias entender como poder estatutário dado, que eu falar como Congresso tem que fazer que emana do Conselho Nacional. Deles direito de fazer Congresso e acaba fazer Congresso. Supremo Tribunal tem só simplesmente seta a anotação de que Congresso. Dias acaba apunta se contra mim ou inconformado. Quem que tem razão? Quem que vai para a nota? E que aquilo que vai apunta. Nem inconformado de ser parte para ele acabar apunta também Supremo Tribunal. Se eles obediam, quem que tem razão? E que aquilo que apuntaram. Então, se a gente tem que falar com não vai o Supremo Tribunal que decidir, a gente tem que ser a decisão do Supremo Tribunal, como se fosse que existe uma litigação nessa metade que vai dirimido para o Supremo Tribunal. Não, não existe nenhum tipo de litigação. Que aqui existe lá, e o processo administrativo que vai do cara quem vai de sua forma independente, que existe nenhum tipo de choque. E para Dias vai para saber o porquê que manda de seres do cá anotar. A única litigação que não tem é que quem conformado leva para o Tribunal Regional de Bissau. Nós estamos perante um processo litigioso. Onde é que o Supremo, onde é que o Tribunal Regional de Bissau vai explicar eles de como é que tem razão. Que é a única coisa que tem que cumprir. Mas parece mangas de tipo de especulação naquele aspecto para falar gente como sempre não avisava a gente. Não fala gente como parece artigo 59 da Constituição da República. E fala são órgãos de soberania, Os tribunais, Presidente da República, Parlamento, que o próprio governo, o Poder Executivo. Os tribunais. Explicava a gente. E ainda hoje, gente não vem que conversa para estar falando assim de como não, e Supremo Tribunal que papel. Mas será que o Supremo Tribunal revoga? Será que existe, por intermédio de recurso,
existe uma revogação, porque a hierarquia do tribunal também é que existe por intermédio do recurso que a hierarquia também. É como a gente explica a gente uma coisa aqui muito importante para a gente tomar atenção, né? Por exemplo, a nós na Guiné, boa nota só a diferença. Na Guiné, o órgão resolve questão de inconstitucionalidade. Essa é muito importante só para nota, que quando a nota fala os tribunais são órgãos de soberania. Ali na Portugal, questão de inconstitucionalidade está falando comigo de uma forma difusa, naquele aspecto. Cada tribunal, mesmo se primeira instância, se olha como normas que capuri, que está com o princípio de Constituição e capuri entra para o julgamento. O próprio tribunal está tendo a capacidade logo de decidir inconstitucionalidade de que ato, e está por logo sentença inconstitucional. Cada tribunal que tem como primeira instância, ou o tribunal de relações, ou o tribunal constitucional, ou que não. Cada tribunal na Portuguesa, quando eu não falei de forma difusa. Na Guiné-Bissau, de nós e através de que na Guiné-Bissau, questão de constitucionalidade e por via incidentária, mas concentrado naquele aspecto. Só o Supremo Tribunal que está discutindo. E concentra tudo que puder para o Supremo Tribunal. Ou seja, botar atacar para meio do processo. Imagina como eu vou entrar na primeira instância. Vou entrar com o processo. O processo está a ficar parado, incidente está a subir de uma forma separada. Para ir diretamente para a plenária e vai fazer festa. Mas na Portugal não. Na Portugal logo que tribunal poder atacar. Que é que manda só exemplo. E por aí como decisão, tudo que tribunais não falam em órgãos de soberania. Mas existe hierarquia. Ora que existe hierarquia e por intermédio de recurso. Ou seja, toda decisão que a primeira instância proferir, se transita em julgado, recurso que existe, e válido, e tem força obrigatória geral, tudo gente tem que obedecer. Se que decisão te torna só persuasiva, ora que cai transita em julgado, você está perante período de recurso, vou recorrer para outra instância. Terceira, segunda instância, está revogar. E que segunda instância está torna que decisão persuasiva naquele aspecto, porque pode revogar decisão de primeira instância. Mas se quer revogar, ele transita em julgado. E tem o mesmo peso de cumprido, normal. Se a primeira instância também vai proferir sentença, vou ter dias, Francisco falou 30 dias que sentença proferir, vou poder entrar com coisa, que recurso. Vou poder entrar com recurso, Supremo Tribunal poder, que terceira instância poder mudar decisão de segunda instância, que decisão de segunda instância torna uma decisão persuasiva não vinculativa naquele aspecto, porque que transita em julgado, nós estamos perante período que de recurso. Uma hora que cá assim, se transita em julgado, que decisão tem peso, obrigatoriedade de cumprir e normal, como se fosse decisão do Supremo Tribunal. Igual. Agora, não tem nenhum tipo de decisão, que muda decisão que preferido para o Tribunal Regional de Bissau, que o próprio gente se conformado que entra aqui lá. Qual que decisão que não tem nenhum tipo de decisão que muda, nem o Supremo Tribunal que muda, nada que muda. Porque a comanda Lima vai decidir contra direito, que ela cá me entende. Ora, que decidir contra direito, e que se que a comanda não tem que acatar, que vai decidir contra direito, que Lima vai decidir contra direito, para ela não entende. Onde é que poder que comissão bem nela, que ela não me sabe. Poder que comissão, que fala Lima, fala como é a nota de Bafeli Nandungue. Onde é que poder do Bafeli Nandungue bem, onde é que emana dela. Sabe, vou falar de como de outros países de PRS e cá presidente que fazem porque poder de dias se esgota. Mas vou mostrar no estatuto onde é que prazo está como poder de dias se esgota. Vou dizer só como que tinha que convocar que Conselho Nacional que dias convocar e tinha que ser o presidente. Quem agora que dê poder é essa comissão de transição que o senhor já dirige, então que vai para o Congresso que você está nota. Quem que dá o poder? Onde é que esse poder emana? Boia perigo. Muito bem. Esse que passa só para a gente tomar, coisa para nota, para a gente entender como é que usa de Lima que tem na perna panda. Poder vem de palácio nhata danfa, aquilo é verdade. Muito bem, não vai para usar Madem, põe por mais antecipa Lima, para que Lima, vai falar Madem tem um estatuto que é um bocadinho e bonito, até que eu gosto, estatuto bonito.
Mas pensa uma questão própria de militantes, para a gente que tem um estatuto que faz de uma forma muito, linguagem muito jurídica, que está e que para ser perfeito em termos de adaptação própria de militantes, um bocadinho forte, essa mais para gente que tem um bocadinho de conhecimento jurídico, ou está tendo mais maneira de poder aprender, porque para via de coisa. Muito bem, ora, não é para coisa. Primeiramente, o Mr. Kunsa, o que é que Madem falou como é que queria ser partido para ele? Muito bem. Em termos de questões de democracia, Madem falou como é que queria partido, movimento de alternância democrática para defender Estado de Direito. É muito bonito. Se eu ver esse estatuto, no artigo 3, é bonito. No artigo 3, que a linha B e C. Madem fala assim nesse estatuto, nesse artigo 3, qual que é o seu objetivo? Promover e defender a paz, diálogo e a concórdia nacional. É bonito. Depois fala assim, defender a consolidação do Estado de Direito Democrático na República de Guiné-Bissau. E falou que é um dos motivos atualmente que afasta do Umar Sissoko Embalo. Para ver o Umar Costa respeita a Constituição. Muito bem, tem ali bonito o objetivo dessa criação, não sei tal, e muito bonito. Mas, e tem um cabala que montado na Madem. Gente como é este trabalhar uma camarada partido para fazer desculpa. Lima André, sinta vou prestar atenção. Enquanto como ora como não está estatuto, isso significa como e que tem nenhuma normas que está fira a Constituição. É que manda isso está anotado. Depois vai anotar o partido está trabalhando com esse estatuto, que é que se carta magna, que é a Constituição da República. Desde já que está fira. Madem falei para defender o Estado de Direito. Muito bem. Não é para questão de democracia interna. Não, Madem. Artigo 4 desse estatuto. E essa só para uma política para Lima entender direito o que é que tem. No artigo 4, número 2 do Estatuto do Madem. Se começa na linha B, C, D, e aí bonito. Madem fala assim como respeito pela liberdade, no artigo 2A. Respeito pela liberdade, pelos direitos e pela garantia fundamentais consagradas na Constituição da República. Então, se é estatuto, coaduna aqui o princípio mesmo de cá, fira normas constitucionais. Muito bem. E fala de garantia da liberdade da candidatura a qualquer cargo individual e coletivo do movimento em todos os níveis. Ou seja, desde já que Vasco da Dete falou com ele, membro do Madem G15, democracia interna falou com Vasco por ser o candidato para qualquer um dos cargos dentro de partido. Muito bem. Não vai para outra parte que é importante, que ainda bem chegar com o Madem ainda tem que continuar ainda suspendendo agentes naquele aspecto. Porque forma que a Misti tira Brema e que estatutuário Lima André para inteira a cabeça. No artigo 4, número 2, ou seja, artigo 4, número 2 de Madem, na linha D, e muito importante, estatuto que fala, sobre a Constituição fala, o cara hospital, normas constitucionais, por exemplo, artigo 8 da Constituição da República de Guiné-Bissau, deixar claro, e tem que ser respeitado, nada que quer respeitar aqui princípios constitucionais. Ninguém quer por acatar. É que manda não falar com o decreto presidencial do Umar Sissoko Cabale. Porque violar artigo, só conjuga o artigo 8 com 94. Não está perante uma violação flagrante da Constituição da República. É que mandei falou como inexistente. Então, Madem, nasci número 2, como vai falar como uma tira Brema, mas que é se engenha, e contra estatuto, e contra a legalidade do partido. Na número 2, que nós falou de artigo 4, número 2, na linha C, e fala assim como respeito à periodicidade do mandato dos órgãos e titulares eleitos. Para a gente respeitar o período que eles estão eleitos para ele. Se Brema é elegido para 4 anos, não entende que é que manda por tirar se contra que viola o estatuto. Isso é muito importante. Se que viola o estatuto, vamos tirar agora para quê? Na linha D, e fala assim como a obrigatoriedade do cumprimento de decisões de maioria tomadas nos termos do estatuto, regulamentos e da legislação em vigor. Toda decisão que é tomada, existe obrigatoriedade para cumprir. O que vai sacar na face e diz respeito ao estatuto? Não mais no artigo 10.
para nós jogar com desrespeito ao estatuto, porque para ter obrigatoriedade de cumprir tudo que é decisão. Tudo que é decisão, para a obrigatoriedade de cumprimento de decisão da maioria, tomada nos termos do estatuto, do regulamento e da legislação em vigor. Na linha D, aliás, e para mais, obrigatoriedade de cumprimento de decisões de órgãos superiores pelos órgãos de estruturas inferiores. Ou seja, que decisão superior do partido no Madem toma para que não é papel, por exemplo, a nível nacional, Basacar é obrigado a acatar estrutura inferior. O que por nega para falar como se Ibrahim sai para amanhã, a mina sai de tarde. Então, portanto, esse tem que acatar. O que está a acatar, simplesmente buscando a violar o estatuto. Obrigatoriedade de cumprimento da decisão dos órgãos superiores pelos órgãos de estruturas inferiores, desde que tomadas no termos de estatuto. E que só para, por exemplo, não fazer conta, por exemplo, Conselho Nacional decidiu uma coisa. Conselho Nacional decidiu uma coisa e tem que decidir dentro do que o estatuto fala para que Conselho Regional poder acatar. Porque estrutura é inferior. Ora, que decidir dentro da estrutura, boca por negar acatar, para a gente gabo fala como a nós simplesmente uma do só com embalo que não apoia, portanto, não can acatar aquela. O que por fácil, para ver que é. O próprio partido tem, soma nós, partido tem si próprio parte também que reservar artigo 5 que está para pedir questões de ética, que é muito importante. Que é só falar, não está para falar assim, não, cara, para ser. Na questão própria de ética e princípios de ética e moral. Agora, que faz parte de uma organização. O que é que fala? Os membros do Movimento de Alternância Democrática, grupo dos 15, Madem G15, devem pactuar-se por uma conduta moral cívica e patriótica. E que palanta, direção superior papel e outros papéis. E anti-estatuto. E fala assim, os membros do Movimento para a Alternância Democrática, grupo dos 15, não podem, em momento algum, servir-se deste para os seus benefícios pessoais ou outros fins alheios ao objetivo do movimento. Essa questão de ética. Não vai criar movimento. Não vai criar movimento para ver fins próprios. Se só vou comprar um bilhete para mim para Portugal, se só vou mandar um curadinte, se só vou mandar para mim para se quem não vai para criar. Simplesmente em termos de ética. E falou de como e capuri fazer porque é contra o objetivo do movimento. Dessa semana percebeu que você falou você. E contra o objetivo do movimento. O capuri fazer. Acho que bastante fácil não fazer. O capuri fazer. Não é para questão de crítica. É que manda um punta, que é que manda Madem Cana continuando a suspender gente. Será que crítica é para a democracia interna? Será que Brema acaba por criticar? Por criticar. Será que Abel Silva acaba por criticar? Por criticar. Será que órgãos de Madem acaba por criticar? É por criticar. Mas que partido? Manga gente está apontando. Nunca eu não vim para criticar domingos. Para não criticar domingos. Mas tem que ser dentro do lugar que é apropriado para que critica. Porque está dentro de uma organização. A organização tem esse estatuto. A organização mostrou o que é que tem que fazer. Se a organização fala disciplina de voto, não vai para que partido orientar no Comitê Central, no Conselho Nacional. Que não orientar, o que é que falar de decisão? Não vai votar para aquilo. E está falando orientação de voto. O tem que acertar. Somos de crítica. O tem que buscar fórum. Não vai para o artigo 8 que é que fala sobre crítica. Se tu de crítica. Não vai para a voz de democracia interna. Que vai para o estatuto, está ali para comprar. Que manda lei, não fala a voz que uma lei também antes de jogo. Muito bem. Se eu ver na questão, artigo 10, de número 8. Número 8, artigo 8, aliás, número 1, a linha D. Que é que papel dele? Ele fala assim, Maria Casamacani, boa noite. E papel assim, fala criticar quando é necessário, nas estruturas e nos órgãos, os membros responsáveis ou dirigentes do Movimento para a Alternância Democrática, grupo dos 15, de uma forma responsável e construtiva. E fala como vou por criticar. Como vou mestre. Mas tem que ser dentro de órgãos ou causa apropriado para vou fazer que crítica. Agora por bem, mas como é manga de ativistas de Madem fala, por falar coordenador também de droga. Coordenador de Madem isto. Coordenador de Madem o cara cedo esse. O cara cedo nunca primeiro-ministro. O cara cedo não é custando fácil e cá dentro
de que estatuto fala. Estatuto fala criticar quando é necessário, se necessário. E cá para afirmar, os acaros afirmam onde é que investi, e cá dentro estrutura do partido, e cá dentro na área, a mim fala com o Renor, sem sair hoje, não sai amanhã. Acontece, quem que é Brahma Câmara? Quem que faz esquecer? Não nem vai ouvir que é que mandam chamar nome de Brahma, porque falou de como presidente também um órgão. Mas só para entender essa parte. E fala criticar quando é necessário nas estruturas e nos órgãos, os membros responsáveis ou o dirigente do movimento para a alternância de uma forma responsável e construtiva. E cá passar só de um gente, que é uma jornalista, ou chegou a filmar, o coba partido, o coba dirigente do partido, o coba coisa, e falou como será que lugar que não fazia? E lugar apropriado? E que lugar apropriado? Muito bem. Não camba para diversos de militância, para gente por entender direito, antes de chegar aqui a camiste. Na diversa militância do partido, se não o artigo 9, B, C, D, G, importante, B, C, D. E fala assim, qual que diversa militante? Participar nas atividades e nas reuniões de estrutura e órgãos que a pertencem. E tem aqueles que falam como não peca na passa, nem lhe palha, não cana vai. É uma afronta contra o estatuto. E para promover o objetivo político do movimento e atuar civicamente em conformidade com o estatuto e regulamento. Será que a gente que não queria movimento se socou em bala? Será que está a promover interesse do partido? Não, é a promover seu interesse individual. Muito bem. E fala assim na linha D do artigo 9.1, na linha D, respeitar os princípios da democracia do movimento para a alternância democrática, grupo dos 15, e colaborar na defesa e na consolidação da sua unidade e ação de coesão interna e pedir colaboração. Ora, que outro fala como, nós não vamos apoiar o Marcio Socorro em bala, o partido que ainda como é que está candidato. Será que nós estamos a pactar para a colisão interna do partido? Não. É tudo em violação do estatuto de próprio Madem G15. Nessa própria linha que é, e fala assim como lutar firmemente na consolidação da democracia interna do movimento para a alternância democrática, Madem G15, e na sociedade guineense. Será que a gente não luta para aquilo? Não. Muito bem. Ora, que não faz tudo como mostra você, ora, que o cara faz isso, nós está perante violação do estatuto do partido. O que é que ela trabalha? Nesse artigo 10, não há aqui para perder, que será questão de disciplina. Como é que alguém por isso sancionado na Madem? Importante. Boa, Victor, que explica bom, enquanto você como tudo gente tem que obedecer, que é que tem. Tudo gente tem que obedecer estatuto. Tudo gente tem que obedecer. Manuel Gomes, boa noite, obrigado. Gente, tudo militante tem que obedecer estatuto. Ora, qual obedecer estatuto? Pode ouvir na artigo 10 que aqui fala. Aos membros que violam, boa direito. Aos membros que violam o estatuto e o regulamento podem ser aplicados, por ordem de gravidade, as seguintes medidas disciplinares. Primeiramente, é tanto que chamou e advertiu. Advertência, suspensão de direito até 1 ano, suspensão de direito até 2 anos. E mentira, vamos perceber direito. Tudo quem que viola o estatuto, que olha, aqueles que estão na cova, se é coordenador, não chama coordenador de traficante, aqueles que estão na cova, Abel Silva, que é um órgão de partido, não sei como é chamado, e faz parte das estruturas de partido. Tudo é gente que está a fazer coisas, está a violar estatuto, porque onde é que está na falta aquele respeito e na que apropriado. Estatuto fala como democracia interna e fala como vou por criticar quem que vou mister. Desde já que fácil no lugar dentro de órgão, que lugar apropriado, reuniões de partido, de uma forma construtiva. Ora, o que fácil está na viola estatuto. Ora, quando viola estatuto, simplesmente mostra que sanções que vou poder levar, ora, o cara viola, ora, quando viola estatuto, que é, nem as que vai sacar os outros, expulsão de até 2 anos, aliás, expulsão não, que ser suspensão até 2 anos. Entretanto, se não se vê como é tem tudo, não se vê como não pode violar estatuto, não pode fazer. E nós vamos agora para outras normas que é muito interessante, que coisa,
que cedo artigo, vou lembrar, caso você lembra na respeito com o papel, no artigo 4.2, daqui papel respeito de prioridade de mandato, tempo que o cudir para que tempo pode ficar. Nesse artigo 11, do próprio estatuto também, deixar claro sobre o conjugal que mostrava a voz no número 4.2. No artigo 11 do estatuto do Maranhão, e para o mandato dos órgãos eletivos do Movimento para a Alternância, grupo dos 15, é de 4 anos. 4 anos que você tem mandato. Muito bem. Isso bem que eu vou explicar a vocês direito. Pancapui, vídeo, que torna muito comprido. Não vai só para que interessa rapidamente. Não vai para o artigo 14 para mostrar a vocês quem que órgãos chamarem. Não vou explicar a vocês no outro vídeo, tintim para tintim. Quem que órgãos chamarem para a gente entender. Porque a gente estava sem confusão. Eu estou falando, Brahma Câmara falar, Brahma Câmara falar, Brahma Câmara falar. Não vai ouvir se Brahma Câmara pode falar ou não. Por desculpa. Desculpa. No artigo 15, por desculpa, no artigo 15. E fala assim, o Movimento para a Alternância, Maranhão 15, organiza-se a nível nacional, regional, sectorial, de secção e de base. São os órgãos nacionais do Movimento de Alternância Democrática Maranhão 15. E aqui, Congresso, Conselho Nacional, Comissão Política Nacional, Coordenador, que serve uma pessoa do Brahma Câmara do Movimento da Alternância, Coordenador e órgão. Secretariado Nacional, Abel Silva, Conselho Nacional de Direito, Abdu Mane, que está a dirigir. Ou seja, não é apenas pessoas de instituições que estão dentro do partido, que órgãos do partido, que seja o Conselho Nacional, Secretariado Nacional é um poder executivo. Ou seja, não pode falar de Conselho Conta de como, senão não papel amarelo em uma república, Brahma aqui presidente, Abel Silva aqui primeiro-ministro. Abel Silva aqui primeiro-ministro. Muito bem. Então, para não perder tempo nessa, e para mostrar a vós o que é que manda, para por isso aí, ora vai. Mister mostra a vós um ponto, que a gente não pega nele para falar de como, e não vai para acabar com o acordo que o Brahma assina. E que tem nenhum tipo de sentido naquela aspecto. E que tem nenhum tipo de sentido para preservar um entendimento vós rapidamente. Sentido que tem é o seguinte, e o órgão não vai para baixo na próprio artigo 79 desse estatuto. Se Brahma tem poderes, ou que tem poderes, ele vai assinar acordo que foram, e tem poder, mas que poder tem de bem entender. Vou ouvir direito, vou ouvir o artigo 79 de Maranhão, desse estatuto. Essa é só para por gente confusão que não fala de como. Não vai para casa que é para tribunal. O que vai para tribunal? Estatuto do partido existe, que viola nenhuma Constituição da República. E se não como tudo que não vai resolver e tem que vai em conformidade com o estatuto. Sabe o que conseguir treinar no estatuto que vai mandar fazer? O que vai para tribunal? O que pode? Porque o estatuto do partido existe. Não há o artigo 79. Pode ouvir se contra Brahma por vacina que acordo é que pode. Que um obediente não fala como não vai para tribunal. Por desculpa só. Antiga e longo. Antiga. Por exemplo, vou prestar atenção no artigo 79, muito importante. Se Brahma gosta lá, ele fala como Madel vai fazer fusão que PTG. Brahma viola o estatuto. Brahma viola o estatuto. E que por fazer. Ora, o que coisa acontece? Que por fazer naquele aspecto. Lá você fala como ele viola o estatuto. Porém, quem que por decidir fusão dentro do Maranhão? Para falar como por levar PGC, porque para que a gente se confundir fusão com coligação. São duas coisas diferentes. Fusão e hora que me pega duas coisas fundir na outra. Por exemplo, existe uma empresa Dicol, existe empresa Patrona Cruz. Dicol, que Patrona Cruz decidiu fundir. É que o nome Dicol é que outro nome, que ser nem Patrona Cruz, ou fala assim, Dicol Cruz, e funde empresa. Que é a coligação, o fundo eles juntos. Quem que por decidir? Será que o Brahma tem competência para aquilo?
E tem um órgão que tem competência para aquilo, que ser o Congresso do Madem só que pode decidir aquilo. Para decidir. E fala assim no artigo 79. Se fala como um místico cavaco Madem, quem que pode decidir cavaco Madem vai juntar que PTG definitivamente. Vou prestar atenção. Da extinção e fusão e coligação. A extinção ou fusão do movimento de alternância do Grupo dos 15 só podem ser deliberados pelo Congresso, expressamente convocado para os efeitos por maioria de 2/3 dos delegados. Ora que o Conselho Nacional convocado, existe 2/3 dos delegados, é decidir convocar o Congresso, ou que convocou o Congresso provavelmente fala como a partir de hoje para existir, não riba tudo para PGC. Só o Congresso que tem poder para aquilo. Ninguém quer ter mais poder para aquilo. Agora, esse que o problema faz de vai para baixo, junta que Banuno assina acordo, que o PGC assina acordo, que quem assina acordo. Será que o problema tem poder para aquilo? Como vai para baixo, levantar aqui questão em termos judiciais para provocar o Congresso e que tem nem perna penda. Lima, toma atenção direito. No artigo 79, 2 de Marinho, e fala assim como compete à Comissão Política Nacional deliberar por maioria de 2/3 dos seus membros a coligação do Movimento da Alternância Democrática, Grupo dos 15, com os outros partidos e forças políticas para os efeitos eleitorais ou de atuação concertada no quadro parlamentar ou autárquico. Quem que pode decidir que lá e chama Conselho Nacional 2/3 e delega poder para Brahma. Será que Brahma tem competência para assinar acusar de que o Fórum de Salvação da Democracia e tem competência para aquilo? Porque 2/3 do Conselho Nacional delega que poder para fazer e por fazer. Será que Brahma pode vai para decidir simplesmente coligação com o PGC, com a PUC, coisa, e tem poder para aquilo? De acordo com o artigo 79, número 2 de Madem, e por fazer. E por aí, se mesmo prefeito de eleição autárquica, desde já que aqui 2/3 considera que poder, Brahma Câmara tem poder para fazer. Então tudo está dentro de legalidade e que está lá nada que é ilegal. Portanto, encara vai mais eu, na fica ali para que o vídeo por torna muito comprido. Então, portanto, só para mostrar a gente que não há manobra de tomar Madem. Que manobra que ela tenta fazer para tomar Madem que existe, porque tudo que Madem está a fazer dentro do estatuto. Gente que expulsar dentro do Madem, aliás, que é castigado para ver como é desrespeitar seu estatuto e artigo 10. Simplesmente decidir como é possível aplicações aqui, coima, que aliás, que suspensão que eles tomam. Muito bem. Muito obrigado pela atenção. Gostei que Gervásio Silva Lopes, que é só comecei com uma última atenção, e para lembrar a gente como Ocha, você só tomava poder. Gente sério, eu diria bem para falar eles para tornar PGC poder. Você só nega, fala de como desobediência total, canseta, sério, para bem para Guiné, desobedecer que tudo decisão sério. Mas se chama tudo forças vivas de nação, desobedecer para cá 14 ordem de sério, a nós não can nem ordem de eleição legislativa, que sério impõe. Mesma forma que nós não can acatar. A nós não acatar ordem para a eleição presidencial. Essa fica sério, muito claro. Muito obrigado pela atenção. Vou ter uma feliz noite. Gostei que Gervásio Silva Lopes, ora vai já. Obrigado pela paciência. Na fala mais uma vez, muito obrigado pelo tempo que vou disponibilizar. Obrigado e com licença. Feliz noite para você.